Boa noite, meninas. Nossa aula de hoje é sobre Revolução Francesa. Então, eu gostaria que vocês sempre tivessem em mente tudo aquilo que já falamos nas últimas aulas. Nós estamos falando, então, das grandes transformações do século XVIII, ocorridas principalmente na Europa, mas também na América do Norte. Então, no longo processo de transição do que chamam de feudalismo para o capitalismo, como conhecemos hoje, além das transformações materiais, das relações de trabalho, da forma de se gerar riqueza, né, da técnica, há outro ponto tão importante quanto, né? Talvez não adiantasse nada tanto avanço técnico se também não tivesse, em contrapartida, uma transformação no campo dos costumes, da sociedade e também da política. Então, essa gama de transformações, essa mudança de paradigma da política, da forma de pensar do homem europeu e, é claro, também da América do Norte, né, como falamos na última aula, ela marca as chamadas revoluções burguesas. Então, é como a burguesia sai daquela, na Idade Média, né, de uma nova classe social, sem muita importância, sem poder político algum, sem representatividade, e no limiar da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, ela se torna a classe dominante, né? Cria um mundo à sua imagem e semelhança de acordo com os seus anseios, as suas necessidades. Então, isso tudo faz parte de todo um processo. Então, as revoluções inglesas, puritana e gloriosa, na Inglaterra, obviamente, pavimentaram o caminho na Inglaterra para o surgimento da Revolução Industrial, a implementação da indústria na Inglaterra antes de qualquer outro país na Europa e no mundo. Mas, no outro lado do Atlântico, essa tradição, a gente pode dizer assim, liberal, calcada principalmente no iluminismo francês, do outro lado do Atlântico, resultou na independência das 13 colônias da América do Norte, em 1776. Tudo baseado no iluminismo. Então, vamos falar o que aconteceu na França, como essas ideias iluministas tomaram forma, se espalharam pela sociedade e criaram uma nova consciência, uma nova sociedade. A Revolução Francesa, então, é talvez a maior de todas as revoluções. Quando a gente pensa numa revolução, até alguns professores, talvez que vocês conheçam, não usem o termo Revolução Americana para a independência dos Estados Unidos da América, mas é inegável que a principal revolução seja a Revolução Francesa, mais do que as revoluções inglesas, mais do que a Revolução Americana. Ela vai influenciar outros povos, não somente na Europa, mas como no mundo todo. Aqui no Brasil, a Conjuração Baiana vai ser fortemente influenciada pela Revolução Francesa, pelos jacobinos da Revolução Francesa. O Haiti, o primeiro país do Caribe, do resto da América, tirando os Estados Unidos, a se tornar independente, numa revolução violentíssima dos escravizados de origem africana, do Haiti. Ela vai influenciar também a chamada Primavera dos Povos no século XIX, por toda a Europa. Esses ideais da Revolução Francesa vão se espalhar por toda a Europa, talvez levados por da Revolução Francesa, que é o Napoleão Bonaparte. Então, a Revolução Francesa, ela ainda nos influencia até hoje. Nós falamos assim de direitos universais do homem. Isso é algo que nasce com a Revolução Francesa, noção de cidadania, noção de igualdade dos direitos, igualdade dos povos. Tudo isso nasce com a Revolução Francesa. Aquelas ideias do iluminismo, elas se concretizam na Revolução Francesa. Mesmo a Revolução Chinesa, a Revolução Cubana, a Revolução Bolchevique em 1917, todas elas iniciadas pela Revolução Francesa. Então, até hoje, quando a gente separa entre esquerda e direita, partidos de direita, partido de esquerda, isso também é uma herança da Revolução Francesa. Essa diferença política nasce francesa. Então, mas o que vai a Revolução na França?
Então, primeiro a gente tem que falar rapidinho, eu já falei isso em outra aula sobre iluminismo, né, como era a sociedade da França pré-revolucionária. Nós chamaremos então essa sociedade da França pré-revolucionária de Antigo Regime. A França era governada por uma monarquia absolutista, dos Bourbon, dos Luíses. O Luís XVI, na época, era o governante durante a Revolução Francesa, e o antepassado dele, né, o Luís XIV, tinha criado o que a gente chama de absolutismo, ele tinha concretizado o chamado absolutismo, ele tinha encarnado o absolutismo. O Luís XIV se autoproclamava o Rei Sol, ele dizia: o Estado sou eu. Há um tempo atrás, né, o nosso presidente chegou a dizer que ele era a Constituição, né, num arrobo assim de Luís XIV, ele disse: eu sou a Constituição. Não é bem assim, né? Talvez fosse na época do absolutismo, porque o rei, a lei não valia para ele, ele estava acima da lei, do Jean Bossuet, do Thomas Hobbes, do direito divino dos reis. Os reis, então, eram ungidos de Deus para botar ordem, governar, eram escolhidos por Deus. Então, essa ideia de que o rei era escolhido por Deus, então, confundia na figura do rei o que hoje separamos como executivo, judiciário e legislativo. Então, o rei decidia como gastar o dinheiro dos impostos. Ele decidia, então, quem ia para a cadeia. Ele dizia que ele elegia os juízes. Ele, então, governava de maneira absoluta, né? Quase totalitária, o totalitarismo. Então, era algo próximo do absolutismo da época. A França pré-revolucionária, ela está num momento de convulsão social. A França estava muito ruim, péssima, por vários motivos. Ao contrário do que aconteceu na Inglaterra, né, o campo foi capitalizado, onde a burguesia passou a investir no campo. O campo na França, né, os camponeses ainda estavam, em grande parte ainda, sob regime de servidão. Então, as técnicas modernas da Inglaterra de cultivo que aumentaram a produtividade dos alimentos, aumentou a produtividade do campo, aumentou a oferta de alimentos, para suprir, né, a crescente população da Inglaterra, não aconteceu na França. A França mantinha ainda um sistema servil, um sistema pouco produtivo, técnicas pouco produtivas. A sociedade era profundamente marcada pelo privilégio de nascimento, ou seja, quem nascia na nobreza tinha vários privilégios, enquanto aqueles que estavam o resto da sociedade tinha várias obrigações. Então, quem era do clero e da nobreza não pagava impostos, não trabalhava, enquanto que o restante da população, mais de 90% da população, trabalhava duro para sustentar uma casta de parasitas, clero e a nobreza. E o rei vivia num palácio, o chamado Palácio de Versalhes, um palácio nababesco de 1000 aposentos, longe dos centros urbanos, né, afastado, com um imenso jardim para ornamentar o palácio, que já tinha o que havia de mais deslumbrante, mais suntuoso, mais caro, mais luxuoso. Havia um desperdício constante de alimentos, né, porque o rei se alimentava com sua corte, uns 3.000 nobres vivendo naquele palácio, junto com a família do rei, comendo e bebendo com o que havia de mais saboroso, de melhor da cozinha francesa, com produtos que vinham do mundo todo. Então, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eles se empanturravam com o que havia de mais requintado da culinária francesa, enquanto que uma parte do povo não tinha nem pão para comer. Então, essas desigualdades são agravadas ainda mais pelas escolhas erradas da França. Uma corte que ostentava e gastava muito. E durante a Guerra dos 7 Anos, quando a gente falou sobre a independência das 13 colônias da América do Norte, a gente falou aqui sobre a guerra entre Inglaterra e França, que na verdade foi entre a Áustria e a Prússia, mas que acabou envolvendo Inglaterra e França, se estendeu para a América também, fez com que a Inglaterra vencesse a França perdesse o Canadá para a Inglaterra, e gastou muito dinheiro durante 7 anos de batalha. Ela acabou exaurindo os cofres, perdendo suas colônias, para se vingar da Inglaterra. E falamos aqui também que ela apoiou
as colônias americanas contra a Inglaterra. Então, a coisa estava muito feia. Então, qual era a saída? A saída, segundo o ministro das Finanças da França, era cortar gastos e aumentar impostos. O rei logo viu que isso seria o fim para ele. Então, ele estaria, então, ele não ia querer cortar os seus gastos suntuosos da sua corte, porque ele era o rei, tudo ele podia. É claro que ele não ia querer isso, cortar gastos. Se ele forçasse o clero católico a pagar impostos, ele seria excomungado. Aumentasse, se ele aumentasse os impostos sobre toda a sociedade, criaria uma convulsão popular contra ele. Se ele cobrasse impostos também da nobreza, fatalmente a nobreza daria um golpe e tiraria ele do poder. Então, ele demite o ministro das Finanças e aí um novo ministro dá a ideia de ele chamar uma instituição que existia desde a Idade Média na França, que era a Assembleia dos Estados Gerais. Guardem esse nome. Isso talvez seja o comecinho da Revolução Francesa. As técnicas ultrapassadas de cultivo fizeram com que o preço dos alimentos disparasse na França, porque a população francesa era uma das maiores da Europa na época. Talvez a da Rússia fosse maior, mas com certeza, tirando a Rússia da Europa Ocidental, a França tinha a maior população da Europa. Então, o preço dos alimentos era muito alto, porque a produtividade era baixa. Então, o preço do trigo estava muito alto. Então, isso criou uma insatisfação popular muito forte. E na própria sociedade francesa estavam circulando as ideias do iluminismo, mesmo que a maior parte da população francesa fosse analfabeta, né, os camponeses, os trabalhadores das cidades, era muito comum, né, hoje em dia a leitura é algo muito solitário, mas desde a Idade Média, a leitura na Europa, né, nas sociedades europeias, era algo, talvez aqui na América também, era algo assim coletivo. Quem sabia ler, pegava um livro e lia para a maioria das pessoas que não sabiam ler. Então, era muito comum que circulassem panfletos estimulando as pessoas a se rebelarem. As ideias dos iluministas, então, circulavam em livros e panfletos. E as coletivas, né, leituras públicas, faziam com que as pessoas que não soubessem ler absorvessem aquelas ideias, tentassem decorar e passar de boca a boca. Então, antes da gente falar sobre a Assembleia dos Estados Gerais, porque a Assembleia dos Estados Gerais era uma espécie de parlamento que reunia representantes da sociedade, de cada estado. Ou seja, quando eu falo aqui estado, que compunha a sociedade francesa pré-revolucionária. Então, você tem o primeiro estado, o clero, o segundo estado, a nobreza, e o terceiro estado, todo mundo que não fosse nem clero, nem nobreza. Quando eu botava na prova assim, na escola, quem compunha o terceiro estado? Uma pergunta até simples, os garotos sempre respondiam, os pobres. Isso não está certo, né? O terceiro estado é um grupo muito heterogêneo, porque você tinha desde o populacho muito pobre, o chamado sans-culotte. Culotte, no francês, é aquela calça dos nobres, não só dos nobres, também da realeza e da alta burguesia. Então, quem tinha dinheiro se vestia de maneira elegante usava o culotte, que era uma espécie do que vocês meninas chamam hoje de calça corsário. Era uma calça apertada, que ia até o joelho. Do joelho se colocava, então, uma meia longa de seda e o sapato, né? Ou então uma longa bota. Ainda hoje, o culotte é chamado a calça de quem pratica montaria, né? Cavaleiros, amazonas usam culotte. Então, símbolo de distinção social. Aqueles que eram muito pobres se vestiam com roupas de tecido grosseiro, sem caimento, sem corte, sem estilo, sem elegância. Eram chamados, então, de sans ou sem culotte. Então, era o grupo mais pobre da França, era a maioria urbana. Você tinha, então, os sans culotte, você tinha os servos ainda, que eram camponeses explorados, um trabalho compulsório, trabalhando nas terras dos senhores feudais, que ainda persistiam. Você tinha os artesãos, né, os diversos tipos de artesãos, sapateiros, tecelões, alfaiates, ferreiros. Você tinha, então, a pequena burguesia, de alguns tabernas, quitandas.
a média burguesia, que seriam os trabalhadores, os profissionais liberais, médicos, engenheiros, advogados, professores, e a alta burguesia, a verdadeira burguesia, né? Os dono de manufaturas, dono de redes de comércio, de companhias de comércio, transporte marítimo, de minas, também de terras também. Então, nós temos aí uma sociedade muito... O terceiro estado é muito heterogêneo. Tem do mais pobre até o mais rico. O que esses caras têm em comum? Eles não têm os privilégios concedidos à nobreza e ao clero. E mesmo dentro da nobreza e do clero tinha diferença. Tinha desigualdade também. Então, um cardeal, geralmente, ele era de origem nobre. Um abade era de origem nobre. Um bispo, fatalmente, era de origem nobre. As pessoas que entravam para a igreja viravam padres, monges, freiras, geralmente eram das classes mais baixas, né, do povão mesmo. Então, até mesmo o clero tinha desigualdade. E na nobreza, tinha ainda aquela nobreza senhora de terra, e na nobreza fundiária, e você tinha a nobreza cortesã, os parasitas da corte do rei. E também tinha a chamada nobreza de toga, que eram os burgueses que davam títulos de nobreza. Né? Tinham muito dinheiro, faltava-lhes o glamour, faltava-lhes, então, a distinção social, o cara comprava um título do rei. É claro que pagava-se muito caro por um título. Aqui no Brasil, Dom Pedro II também fazia isso. Ele dava títulos para aqueles cidadãos que se destacavam na sociedade. Mais ou menos hoje, como a Inglaterra faz com artistas, pensadores, né, políticos que é nobre, mesmo origem nobre. Então, assim, a sociedade francesa ela estava dividida dessa maneira. E todo mundo insatisfeito. Né? Poderia ter tido vários projetos de Revolução Francesa, mas o projeto de Revolução Francesa que vai adiante é o projeto da burguesia. Então, voltemos a falar então do chamado desse parlamento, né, dessa assembleia, onde vão se reunir os representantes da sociedade. Então, você vai ter representante do clero, né, padres, abades, cardeais. Você vai ter representantes da nobreza e representantes do terceiro estado, que geralmente são os burgueses. É claro que camponeses, coitados, e sans culottes não iam participar disso. Então, geralmente eram membros da burguesia. E qual era a questão levantada? Que eles iriam debater qual seria a saída para o problema econômico da França. Ou seja, cortar gastos, aumentar os impostos e cobrar impostos da nobreza, do clero, e também até mesmo pegar as terras do clero. Então, como o clero e a nobreza perderam seus privilégios, isso parece até o Brasil. Eu falo muito isso, cara, que o Brasil parece a França pré-Revolução Francesa. É muito parecido. Nós temos, então, pessoa da igreja, né, tendo R$1 bilhão sendo perdoados aí pelo parlamento, e a caixa de poder do judiciário, dos militares, enquanto que a maior parte da população que trabalha e paga altos impostos tem que arcar com esses privilégios, tem que bancar esses privilégios. Então, assim, a Revolução Francesa não está distante da gente, ela está muito próxima. Então, nessa Assembleia, o voto não seria por cabeça, vejam bem. Nessa Assembleia, a maioria dos deputados estariam lá representados, né? Seriam do terceiro estado, ou seja, seriam burgueses, uma minoria de nobres e clérigos. Mas o voto era concedido a um estado apenas, né? Era o voto por estado e não por cabeça. Se fosse por cabeça, o terceiro estado venceria a questão e resolveria tudo. Mas o que acontece? Era um voto apenas por estado. E é claro que o clero e a nobreza se uniam contra o terceiro estado. Então, o terceiro estado se dá conta que aquilo tudo não passava de uma farsa, de uma palhaçada, e estariam ali gastando latim à toa, porque não ia mudar nada. O terceiro estado se rebela. Os membros do terceiro estado saem da Assembleia dos Estatais. Os membros do clero, próximos do povo, também se rebelam e saem da Assembleia. E até mesmo alguns nobres que já tinham uma mentalidade mais aburguesada, que sabiam que o futuro não era mais o futuro, não pertencia mais à nobreza,
fundiária, dona de terra, de servos, nada disso, que já vislumbrava o futuro, se uniu então o terceiro estado. Então, membros do terceiro estado, alguns membros da igreja e alguns membros da nobreza deixam a Assembleia dos Estados Gerais, se rebelam, eles vão até um salão, um grande salão chamado Salão do Jogo de Pella. A Pella era um jogo de, era uma espécie de jogo de, parecia um bilhar, teria um antepassado do boliche, algo assim. E então eles se reúnem nessa sala, se trancam lá e decidem então escrever uma constituição e forçar o rei a responder por essa constituição, inspirado nos valores do iluminismo francês, ou seja, se rebelando contra aquela sociedade desigual, injusta e contra o privilégio de nascimento. Então, dá início à Revolução Francesa com a Assembleia Nacional Constituinte. Não confunda, então. Ó. Primeiro passo, né, para a Revolução Francesa é o rei convocar a Assembleia dos Estados Gerais para tentar resolver o problema econômico. Como não dá em nada, o terceiro Estado, liderado pela burguesia, alguns membros do clero e da nobreza, saem dessa Assembleia dos Estados Gerais e criam a Assembleia Nacional, querendo criar uma nova Constituição. O rei, sabendo disso, fica revoltado e tenta acabar, dissolver essa nova Assembleia, colocando sua guarda para dissolver. O povo, muito exaltado, todo o povo sai às ruas, pega os seus ancinhos, suas enxadas, tudo que tem malho, tudo que tem à mão para servir de arma. A turba enfurecida sai na rua e enfrenta a guarda do rei e invade uma fortaleza que servia como prisão, e era uma prisão mas tinha pólvora, tinha armas de fogo. O povo então invade, toma essa fortaleza medieval, mas servia como prisão do Estado francês. Então era visto como um símbolo da violência do governo, porque o rei mandava prender e jogar a chave fora. Voltaire, né, o filósofo Voltaire, foi preso várias vezes na Bastilha. Talvez um dos presos mais famosos é o Marquês de Sade. Para quem não conhece, o Marquês de Sade escrevia contos e histórias eróticas, e é dele que sai a palavra sádico, sadomasoquista, né? Sadismo vem de Sade. O Marquês, então, ele era um maluco que escrevia pornografia, e ele foi preso por seu comportamento escandaloso e também por seus escritos. Ficou preso durante muito tempo na Bastilha. A Bastilha era vista como um símbolo de repressão do Estado. O povo, então, furioso, toma a Bastilha, e é isso marca o início da Revolução Francesa. Mas não apenas isso, é um acontecimento histórico tão importante. 14 de julho de 1789 é tão importante que marca o fim da Idade Moderna e marca o início da Idade Contemporânea, a qual nós estamos até hoje. Então, por isso a Revolução Francesa ela é tão importante. Então, na próxima aula a gente vai falar sobre as diversas etapas da Revolução Francesa: monarquia constitucional, o período da República, a Convenção, o Diretório, o Consulado, e a gente termina com Napoleão Bonaparte dando um golpe de Estado, o 18 Brumário. Tá bom, meninos? Alguma dúvida? Vocês querem fazer algum comentário? Tudo beleza com vocês? Tá bom, então, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu gosto muito desse assunto. Eu espero que esse assunto também ajude vocês a refletir um pouco sobre nossa sociedade atual, sobre o nosso papel. Vamos falar depois sobre quais são as transformações trazidas pela Revolução Francesa. Não apenas dizer o que aconteceu, mas a mudança de pensamento. Se hoje em dia a gente valoriza a liberdade, a gente acha que todo mundo deve ser tratado de maneira igualitária perante a lei, e se a gente condena hoje os privilégios, se a gente acha que ninguém deve ser preso sem motivo, sem um julgamento justo, então vem da Revolução Francesa. Tá bom, gente? Então, só, por favor, não saiam ainda, que eu vou tirar nossa fotinho probatória.
da nossa presença.